Uma sequência de números naturais é construída da seguinte forma. Seu primeiro termo, T1, é escolhido como sendo um número natural qualquer. Se T1 for par, então T2 é igual a T1 sobre 2. E, se T1 for ímpar, então T2 é igual a 3T1 mais 1. Os termos seguintes, Tn, são obtidos de acordo com essa mesma regra. Por exemplo, se T1 é igual a 3, então T2 é igual a 10, T3 é igual a 5, T4 é igual a 16 e assim por diante. Dessa forma, a partir do T1 natural, para cada n natural com n maior ou igual a 2, a sequência Tn é definida como? Está aqui embaixo. E a gente tem os três itens clássicos da segunda fase da FUVEST. Item A, para T1 igual a 22, determine T4. Então, para a gente determinar o T4, eu preciso descobrir quem que é o T2, o T3 e, evidentemente, o T4. Então, vamos começar com o T2. O T2 vai depender do T1. O T1 nosso, 22, ele é par. Então, qual das regras nós vamos utilizar? A primeira. Porque o Tn-1, olha só, a gente está no n igual a 2. Então, n-1 é igual a 1, certo? Então, meu T1 é par, por isso que eu vou usar a primeira regra. Então, eu vou calcular aqui, ó. T2 é igual a T1 sobre 2. Isso aqui é 22 sobre 2 e costuma dar 11. Beleza. Agora, nós vamos calcular o T3. Bom, o T3 depende do T2. E o T2, ele é ímpar. Aqui, ó. Então, nós vamos usar qual das regrinhas? Nós vamos usar a regrinha de baixo. 3T2 mais 1. Então, vamos lá. O meu T3 é o 3T2 mais 1. Então, é 3 vezes 11, que dá 33, mais 1, isso aqui dá 34. E agora o T4, finalmente, que é o mais importante, né? O último da sequência. Bom, qual regra eu vou utilizar? A primeira, porque o T3, que é o anterior, ele é par. Então, eu vou pegá-lo e dividi-lo por 2. 34 por 2, isso aqui dá 17. Então, o meu T4 está calculado. No item B, a gente tem que determinar as possibilidades de T1 no caso em que T4 é igual a 10. Eu sei que o T4 é igual a 10. Então, nós temos duas possibilidades. Bom, o anterior a ele pode ser par ou pode ser ímpar. Se o T3 for par, significa que o T4 é igual ao T3 sobre 2. E aí a gente tem T3 igual a 2 vezes T4. Tá? Qual que é esse caso? 2 vezes T4. T4 é 10, então 2 vezes 10, 20. Então a minha possibilidade, no caso em que T3 é par, é simplesmente T3 igual a 20, como eu calculei. Tá, existe a possibilidade do T3 ser ímpar também. Bom, nesse caso, o 10 vai ser igual a 3T3 mais 1. Passa subtraindo, a gente fica com 3T3 igual a 9 e a gente fica com T3 igual a 3. Então, eu vou apagar aqui e escrever. A possibilidade ímpar é simplesmente T3 igual a 3. Bom, agora a gente continua a nossa ramificação. Veja, vamos supor que o T2 seja par. Se o T2 é par, então a gente vai ter a seguinte expressão. O T3, 20, é igual ao T2 sobre 2. Passa multiplicando, T2 é igual a 40. Então, vou escrever aqui T2 igual a 40. E no caso ímpar? Bom, no caso ímpar, o 20, que é o T3, ele é dado por 3T2 mais 1. Aí, olha só que interessante. Passa subtraindo, a gente vai ter o seguinte. 3T2 igual a 19. Não dá para fazer essa conta porque os T's são sempre números naturais. Então, a nossa ramificação tem esse caminho obstruído, tá? Então, a gente não continua por esse caminho. Sobra uma possibilidade par para o T1, com T2 igual a 40, e uma possibilidade ímpar para o T2 igual a 40. Bom, no caso par, a gente vai ter 40 igual a T1 sobre 2. Aí passa multiplicando. Qual que é, finalmente, um possível caso, um possível número para o T1? 80. Então, vou escrever aqui, ó. Uma possibilidade é T1 igual a 80. Bom, e se for ímpar? A gente teria 40 igual a 3T1 mais 1. Passa um subtraindo, vai dar 39. 39 é divisível por 3. 3 vezes 13 dá 39. Então, a gente teria T1 igual a 13. Então, vou apagar aqui e escrever. Já temos duas possibilidades. T1 igual a 80 é a primeira. T1 é igual a 13 é a outra possibilidade. Agora, nós vamos
voltar para a ramificação aqui T3 igual a 3. Bom, o T2 pode ser par ou ímpar. Se ele for par, então a gente sabe que 3 é igual a T2 sobre 2. Passa multiplicando, a gente vai ter 6. Então aqui a gente tem T2 igual a 6. E no caso ímpar, nós temos qual chance? Bom, a gente vai ter 3, que é o T3, igual a 3T2 mais 1. Passa um subtraindo, a gente vai ter T2 igual a 2/3. Isso aqui não é natural. Então, novamente, a gente tem uma poda nessa ramificação aqui. Esse caminho não vai ser tomado. Não tem possibilidade de tomarmos esse caminho. Bom, restam-nos duas possibilidades. Par ou ímpar para T2 igual a 6. Então, vamos lá. Se o T1 for par, a gente vai ter 6 é igual a T1 sobre 2. E aí, multiplicando, a gente vai ter simplesmente T1 igual a 12. Essa é uma outra possibilidade. No outro caso, nós temos 6 igual a 3T1 mais 1. Passa subtraindo, a gente vai ter 3T1 igual a 5. Também não dá número natural para T1. Então, a gente novamente faz uma poda nesse caminho. Portanto, quais são os únicos 3 números possíveis para T1, começando com T4 igual a 10? Bom, a gente tem T1 igual a 80, T1 igual a 13, T1 igual a 12, beleza? Vamos para a questão mais difícil das 3. E eu acho que é uma questão de força bruta, porque você tem que fazer 1000 contas para descobrir o padrão. Porque não é nos primeiros 3, 4 termos que você descobre o padrão da sequência. Então, T1 igual a 26. Beleza. Então, vamos lá. T2, ele vai ser dado pela fórmula de número par. Então, ele é a mesma coisa que 26 sobre 2. Isso aqui dá 13. Beleza. Agora, vamos lá. T3. Olha só. 13 é ímpar. Então, a gente vai pegar a fórmula do número ímpar. 3 vezes 13 mais 1. Isso aqui é 39 mais 1, 40. Vamos para o T4. O T4, o anterior é par, né? O T3. Então, o T4 é metade disso, 20. Bom, porque 20 é par, então o T5 é metade do 20, que é 10. Par também, T6, metade do 10, que é 5. Agora não dá. T7, ele é a mesma coisa que 3 vezes 5 mais 1. 15 mais 1, 16. Então, T7 igual a 16. Par. Então, a gente vai chegar no T8. Bom, metade do 16 é 8. Agora, olha só, divide por 2, né? Porque é par. Então, T9 é a mesma coisa que 4. T10 é a mesma coisa que 2, né? Pega o 4 e divide por 2. E o T11 é a mesma coisa que 1, porque pega o 2 e divide por 2. Beleza. Agora, veja, o T12, olha só que maluquice, né? Tem que fazer um monte de termo aqui. O T12 é 3 vezes 1 mais 1. Isso aqui dá 4. Veja, se o T12 é 4, qual que é o T13? É simplesmente 2. E o T14 é 1. Então, você observa que a partir do termo T9, a sequência vai se repetir de 3 em 3. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Tá bom. Para descobrir o 2022, o que eu vou perceber? Eu vou perceber o seguinte. São os índices aqui da sequência, os índices, não a sequência em si, formam uma progressão aritmética. Então, vamos supor que seja o conjunto de números da sequência que sempre dê 4. Bom, os índices estão relacionados ao 9. É uma progressão aritmética de razão quanto? 3, porque 3 termos depois do 9 a gente vai ter de novo o 4, certo? Então, em termos de índice, o meu índice AN, ele é dado pelo primeiro índice, que é o 9, mais a razão 3 vezes n menos 1, tá? Bom, fazendo essa continha aqui, você tem 3n mais 9 menos 3. Isso aqui é 3n mais 6, tá bom? Vai acontecer a mesma coisa com os outros índices, porque a gente vai ter o outro índice, por exemplo, é o 10. Então, eu vou ter 10 mais 3n menos 1. E aí, você vai ter 3n mais quanto? Mais 7, certo? Que é 10 menos 3. E no fim, a gente vai ter 11 mais 3n menos 1, 3n mais 8. Beleza, eu descobri as 3 sequências. Agora, será que o 2022 faz parte dessa ou dessa? Bom, eu vou colocar isso aqui 2022. 2022, 2022.
Se eu tiver na primeira sequência, eu vou observar o seguinte. 3n é igual a 2022 menos 6. Isso aqui dá 2016. Será que o 2016 ele é um número divisível por 3? Bom, somos algarismos. 2 mais 0, 2, mais 1, 3, mais 6, 9. 9 é divisível por 3. Então, de fato, se a gente pegar o 2016 e dividir por 3, o que a gente obtém? Aqui a gente vem 3 vezes 6, 18, sobram 2. 21, 7, e aí a gente tem o 6 aqui, 2. 672. De fato, é divisível, né? A gente sabe pela regrinha, mas você vê que o 2022 pertence a que sequência de índice? A sequência do índice que começa com 9 e vai de 3 em 3. Como o T9 lá da sequência original é 4, o T 2022, que faz parte dele, é 4 também. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, clicando no sininho das notificações e, claro, pedirem para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Bons estudos!